O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, existe um mal silencioso que procede do coração humano, que pode fazer muito estrago na face da terra, e faz, que é chamado a inveja. É o que ouvimos na primeira leitura. Davi, primeiro, os pais nem acreditavam que ele podia ser alguma coisa, e Deus escolheu para ser rei de Israel. E ele também foi usado por Deus para matar um dos inimigos de Israel, que era Golias, o gigante, que estava oprimindo Israel, pondo medo em todo Israel. Deus usou Davi para eliminar o mal de uma nação. Só que, com tudo isso, uma pessoa que começa a realizar, conquistar, fazer maravilhas, nem todos vão aplaudir. Então, quando ele chegou em Israel, o povo começou a elogiar, começou a louvar a Davi pelo bem que ele tinha feito à nação de Israel, porque tinha matado Golias, aquele que maltratava Israel. Só que o rei Saul, ele não ficou feliz com isto. Ele disse: mas como eu sou rei, a mim só deram 1000 e a Davi estão dando 10.000. Então ele se irou com isso. É um mal silencioso que se levantou por inveja. E por causa disso, ele queria matar Davi, sem nenhum motivo. Não tinha motivo, pelo contrário, ele deveria ter se unido ao povo e também estar louvando a Deus pela vida de Davi. Mas a inveja cega a pessoa. É um dos pecados capitais. Capitais porque ele gera outros pecados. E um desses pecados gerado pela inveja é o ódio. A pessoa invejosa, ela é invejosa, todos nós temos isso no coração, e por causa do pecado original, todo ser humano traz esta miséria no coração, mas nós temos que dominá-la. Vocês lembram, no livro do Gênesis, os dois irmãos Caim e Abel? A primeira morte no mundo, o primeiro mal do mundo, da morte, entrou por causa da inveja. Assim está escrito na Bíblia. Caim teve inveja de Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício e foi agradável. De Caim já não foi, e ele ficou com raiva do seu irmão, inveja do seu irmão. E Deus viu que ele não estava bem, porque a pessoa invejosa, ela nunca está bem. Porque a pessoa que se alegra com o outro, ela se alegra. Ela vê diferente, mas o invejoso não se alegra com o bem do outro. E Deus percebeu que Caim não estava alegre com seu irmão, e Deus disse: Caim, toma cuidado, porque o pecado está sondando o teu coração, mas tu podes dominá-lo. Mas a Bíblia diz que Caim não dominou. Ele deu vazão àquilo que ele estava sentindo. O pecado, meus amados irmãos, não consiste em sentir, é em consentir. Sentir não é pecado. O sentir não está no nosso controle. Ninguém tem controle do que vai sentir. O que é bom e o que é ruim, nós não temos um botão para ligar e desligar em nós. Eu só quero sentir coisas boas. Esqueça isso, que não é possível. A única graça que nós temos dada por Deus é de não consentir naquilo que eu estou sentindo. Mas que vamos sentir, vamos. Então, Deus dá a nós a graça de não consentir. Mas tem aqueles que não conseguem e consentem no mal. Aí que entra o pecado. E Caim consentiu e houve a morte do seu irmão. Entrou pela inveja. A primeira morte do mundo. E você pode ver toda a Sagrada Escritura perpassa este mal e continua ainda nos nossos tempos.
Mas graças a Deus que sempre vão surgir pessoas que Deus também vai fazer com que se alegre com as nossas conquistas, com os nossos sucessos, como o filho de Saul. Ele se alegrou com Davi, ele amou a Davi. O rei, inveja, o filho se alegrou e o amou. E nós somos aqui nessa terra ainda vivos por causa do amor de Deus. Porque muita gente, mas Deus nos ama e o amor é mais forte do que qualquer mal. E a inveja, ela nasce justamente de pessoas fracas. Isso é um grande problema. Porque são pessoas inseguras. Não são pessoas que estão contentes consigo mesmo. Não são pessoas que realmente se alegram pelos dons que ela recebeu. Não. Ela está sempre se comparando com os outros. E aí começa este mal crescer, pequenininho. E aí começa a ter várias consequências. E de que maneira se manifesta a inveja? Ela se manifesta com a difamação. Começa a difamar a pessoa sem motivo nenhum. Você começa a difamar uma pessoa. Ela não fez nada por você, mas você não consegue. Isso começa a difamar. E pode chegar ao grau máximo, que é justamente matar a pessoa. É tanto que a definição de inveja é esta: a destruição do bem alheio. De qualquer forma, eu quero destruir o bem daquela pessoa. Eu não estou feliz com o bem daquela pessoa, eu vou criar todos os meios para tentar destruir aquela pessoa. É um mal terrível. Isso encontra em todas as realidades religiosas. Meu Deus do céu, até Pilatos, diante de Jesus, quando estava fazendo o julgamento de Jesus, Pilatos viu que Jesus não tinha feito nada de errado, e ele chegou a essa conclusão: é por inveja que estão entregando este homem. E era por inveja. Estevão e tantos santos. Mas isso acontece também no mundo da política. Isso acontece no mundo profissional. Está cheio. E você deve perguntar: padre, então o que eu devo fazer para proteger deste mal? Primeira coisa é estar em estado de graça, se colocar sob os cuidados de Deus, porque é inevitável. Nós nunca sabemos de onde virá. E o pior é que ele não vem de fora. Geralmente ele está muito próximo de nós. É no campo familiar, é no campo de trabalho, é no campo de amigo. A gente não espera. Geralmente a gente espera, mas não está em volta. Por isso que temos que tomar cuidado. E que cuidado devemos ter? Há alguns que não tem jeito, como o caso de Davi. Davi não teve culpa. Ele realizou uma obra, matou Golias e entrou em Israel. O povo começou a ser grato, a louvar. Então há casos que não tem jeito. Pelo dom que você recebe, pela tua capacidade, todos vão reconhecer, mas vai ter sempre aqueles que dizem: opa, não está legal isso. E é preciso a gente tomar esse cuidado. Mas a gente pode tomar alguns cuidados para não ser alvo da inveja muito fácil. Primeiro, não vá contando tudo para todos. Prudência. Abrir a boca e contar tudo da tua vida para os outros é ficar exposto a muitas coisas. Muita gente faz isso no momento de fraqueza ou de dor. É um perigo, porque você expôs e você deixou a porta aberta, que as pessoas podem usar aquilo contra você. Então tomar cuidado, ser discreto daquilo que é possível ser. Então são pequenas coisas que a gente pode, pouco a pouco, evitar. E muitos males como este, que é a inveja, pode acontecer. Tem aquelas pessoas que dizem: padre, entrou uma pessoa tão invejosa aqui em casa que até a planta morreu, né? E o pior que morre mesmo, meus amados irmãos. Porque a gente exala, não tem como o ser humano estar sempre comunicando. Não há como a gente não comunicar. Não tem ninguém que não esteja comunicando. Nós fomos criados para nos comunicar e para comunicar. A Bíblia diz que Deus comunica a nós o seu amor, a sua graça. Ele comunica aquilo que Ele é a nós. Mas também nós comunicamos às pessoas. Agora eu estou comunicando com vocês através da palavra. Eu me comunico através do gesto. Mas há uma comunicação que é silenciosa, que é aquela comunicação que está brotando de dentro. Mas há um efeito também, e conforme a sensibilidade da pessoa, ela sente. Tem pessoas que é tão sensível que ela sente mal, ela sente o peso, ela começa, porque ali está sendo comunicado algo sobre aquela pessoa que ela sente. Mas todos nós recebemos diariamente coisas boas e coisas ruins. Não devemos andar com medo, nem ficar desconfiando das pessoas, não. Mas devemos ter prudência, ter cuidado, e Deus vai sempre colocar situações como colocou na vida de Davi, Jonatas. Toma cuidado que meu pai está cheio de inveja por ti e quer te matar. Então eles combinaram
Então ele via a situação e ele comunicava com Davi, foge porque vai acontecer agora. Então Deus vai dar sempre a nós também os meios da gente ter essa sabedoria de poder ser protegido neste mundo, desta fraqueza humana que é a inveja. E pode chegar, e o inimigo, o demônio, ele usa dessas brechas para fazer grande mal na face da terra. Ele vê essa abertura no coração humano, então ele vai pegar aquilo para fazer grandes males. Precisamos estar atentos. Eu sempre gosto de dizer a vocês, porque como padre, eu lido com isso há 24 anos. Há muitos males que chegam às pessoas por causa da inveja, da família bonita, da beleza. Meu Deus, pessoas bonitas, meu Deus, reze pelos filhos de vocês, aqueles que são mais destaques. Tem pessoas que se destacam, porque que é assim, não tem culpa nenhuma. Ela chega, ela é um destaque, aonde ela chega, ela não tem culpa, mas é invejada, aquela tadinha, precisa de tanta oração. Quando eu vejo pessoas muito bonitas, eu digo, meu Deus, tadinha dessa pessoa, como deve sofrer inveja. É a miséria humana. Então nós temos que ficar atento e rezar muito, porque há muitas formas do mal querer, através de malefícios, através de coisas. É porque hoje ninguém mais pode abrir a boca e falar tudo, mas é uma realidade existente e temos que ter cuidado. Chegar as coisas em você, abençoe, um presente, abençoe, não seja inocente, porque nem todo mundo está muito feliz com a tua conquista, com o teu sucesso. Então é preciso ter a sabedoria, nunca, como eu disse, ficar julgando, nem ficar com medo, sereno, mas com sabedoria. Eu me recordo uma vez, como padre, estava celebrando uma missa, e quando termina a missa, muitas vezes eu fico abençoando as pessoas. E ao estar abençoando as pessoas, veio uma pessoa e disse, padre, trouxe aqui um presentinho para o Senhor. E me trouxe um perfume. Na hora que eu peguei esse perfume na mão, assim, eu dei uma volta assim que eu quase caí. Eu, como padre, por lidar com isso, eu digo, já sei que arrumação é esta. Está entendendo? Ali segurei, tratei com todo carinho, muito obrigado, mas Deus me mostrou. Joga isso fora, que aí vem um grande mal para te destruir. Precisamos ser sábios, que isso existe, é real. Está entendendo? Por causa da inveja. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos libertar também de todos esses males. Vamos pedir nesta Eucaristia que o Senhor nos proteja, nos guarde, mas que você viva sereno, não tenha medo de fazer teus dons crescer. Vai ter um pouquinho de perseguição, mas como Davi, Deus vai sempre colocar situações e pessoas para nos ajudar a fazer nessa terra aquilo que Deus pede para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.